vamos pegar um caso aqui do ou. Vamos fazer com o próprio maior ou igual, tá? A gente costuma fazer isso aqui, ó, maior ou igual, certo? Esse maior ou igual a gente pode fazer assim, ó. Resultado, x é maior do que 10 ou x é igual a 10. Aí isso aqui, ó, aí a igualdade é 2 iguais, né? Então, isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa da gente fazer isso aqui, ó. X maior ou igual. É uma outra forma. Maior ou igual a 10, certo? Então, por isso que a gente fala aqui maior ou igual. Só que como a gente usa muito maior ou igual, então já colocaram na linguagem de programação esse sinalzinho aqui, né, essa estrutura, esse operador, para a gente não ter que precisar fazer assim, x é maior do que 10 ou o x é igual a 10, tá bom? Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ó, aí aqui, ó, note que aí já não vai mais fazer sentido com essa frase aqui, né? Então, vou mudar essa frase aqui, ó. X é maior ou igual a 10. Então, vamos ver aqui. Se eu executar, x é maior ou igual a 10? Verdadeiro, x é 20. Então, x é maior, certo? E agora eu vou colocar ele igual. X é maior ou igual a 10? Verdadeiro, porque isso aqui, ó, isso aqui deu verdadeiro ou deu falso? No caso aqui deu falso. Ele perguntou, o x é maior do que 10? Não, o x não é maior do que 10. Dá falso. Porém, como eu coloquei ou, então, ó, tabela verdade. Isso aqui deu falso, certo? Só que como isso aqui deu verdadeiro, ó, x igual a 10 deu verdadeiro, porque o x era igual a 10, então qual que é a regra do ou? Quando pelo menos um dos dois lados forem verdadeiro, o resultado final dá verdadeiro. Então esse aqui é o caso do ou, certo? Então note que não pode ser, nesse caso aqui não pode ser e, não tem jeito. Você pode até enfiar o e ali, você pode colocar, mas o seu código não vai funcionar do jeito que você quer. Porque se eu chegar e falar aqui, ó, eu quero essa aqui, ó, x é maior ou igual a 10, e você coloca o e aqui, nunca vai dar verdadeiro. Nunca vai dar verdadeiro, ó, falso. Vou colocar que o x é 11. 110. Deu falso também. Tá dando, qualquer valor que você colocar aqui vai dar falso. Então esse código nunca vai funcionar para o propósito que você quer. Qual é o propósito que você quer? Neste caso aqui eu quero saber se o x ele é igual ou ele é maior. Então eu não posso colocar o e aqui, porque o e nesse caso não vai funcionar. Ele não vai entregar a lógica que eu preciso. A lógica que eu preciso é o x é maior do que 10 ou o x é maior do que 10. Então tem que ser o ou. Não adianta eu enfiar um e ali que não vai funcionar, tá bom? Do mesmo jeito é quando eu quero um valor no intervalo, né? Se eu tenho aqui, ó, o caso anterior, se eu tenho a situação anterior, onde a gente queria um intervalo, né? Eu quero saber se o valor está entre 10 ou 20. Eu não posso, 10 e 20, eu não posso colocar um ou aqui. Se eu colocar um ou aqui, vai furar. Que olha só, coloquei 20, deu verdadeiro. Você vai falar, Rogério, não, mas deu certo. Beleza, quer ver? Vamos falar que o número é 200. O valor de x está entre 11, aí aqui, na verdade, vamos até trocar, né? Para fazer sentido, né? Porque a gente colocou maior ou igual, entre 10 e 20. Falou que o resultado é verdadeiro, ó, deu verdadeiro. Mas por que deu verdadeiro? Porque olha só, x é maior ou igual a 10, 200 é maior ou igual a 10, então aqui deu verdadeiro. Aqui deu verdadeiro. Aí ele pergunta, o x é menor ou igual a 20? Não, é 200, então dá falso. Só que como você colocou um ou, qual que é a regra do ou? O ou, apenas um dos lados for verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Então note que isso tem que estar muito claro para você. Quando é que você vai usar um e quando é que você vai usar outro. Porque se você tem uma situação que você tem que usar o e você colocar um ou, não vai funcionar. E se tem uma situação que você tem que colocar o ou e você coloca o e, também não vai funcionar. Então você precisa entender individualmente cada um dos dois para na hora que você deparar com uma situação, você implementar, tá? Vamos fazer o caso aqui do aluno aprovado ou reprovado, tá? Vamos imaginar, eu vou colocar uma regrinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar... Eu vou colocar assim, ó. Nota do aluno. Nota, vamos colocar real. Nota é igual... Podia estar lendo do teclado, tá? Só estou fazendo aqui direto para ser mais rápido, tá?
A nota, vamos supor que a nota é de 0 a 10 e para o aluno passar tem que ser maior ou igual a 6. A nota é 8. Só que as faltas, a falta é inteiro, né? Não tem 4 faltas e meia. Né? Falta normalmente é inteiro. Quantidade de falta. Inteiro, QTDE, faltas. Eu vou colocar que a falta foi 10. E a regra da escola ali, a regra da escola é que para passar de ano, a regra é o seguinte: tem que ser maior ou igual a 6 e tem que ter menos de 15 faltas. Então, como é que eu colocaria essa regra aqui? A regra que eu teria que escrever é assim. Aí até uma forma que eu sugiro bastante para quem está começando é escrever. Escreve o que você escreve o raciocínio, tá? Então, o aluno para passar, a nota tem que ser maior ou igual a 6 e as faltas menor que 15. Óbvio que o computador não vai entender isso aqui, mas se você escrever, fica mais fácil de você transcrever isso para a equação que a gente precisa. Então, a nota. Bom, quem que é a nota? A nota é a variável nota. Então, eu venho aqui, ó, é a variável... Eu vou colocar em cima aqui, depois a gente substitui. Então, a minha variável nota tem que ser maior ou igual a 6. Então, isso aqui, ó, tem que ser maior ou igual a 6. Como é que eu faço isso aqui? Certo? A nota maior ou igual a 6. Então, isso aqui, ó, nota maior ou igual a 6, está representando isso aqui, ó, todo esse pedaço. Todo esse pedaço aqui em português, matematicamente, dentro da computação, a gente escreve dessa forma. Nota maior ou igual a 6, certo? Ou ainda você poderia fazer assim, né? Aqui a gente usou maior ou igual a 6. Qual que é uma outra forma que você poderia fazer? Nota maior do que 6 ou nota igual a 6. Tudo bem? A gente poderia fazer assim também. Só que é muito mais fácil a gente usar o outro ali, tá bom? Aí nesse caso tem que repetir a nota 2 vezes, tá? Não tem jeito, né? Não tem como eu falar, quando eu uso um operador ou e eu quero comparar a mesma coisa, é sempre a mesma variável. Quando é a mesma variável, você tem que repetir ela sempre, tá? Não tem jeito, tá? E aí como que eu faço a segunda parte? E, ó, tem que ser a 6 e as faltas tem que ser menor que 15. Então é um I. Então tem que ter um I aqui, ó, é E. E as faltas menor que 15. Então quem que são as minhas faltas? Variável faltas. Menor do que 15. Então toda essa frase aqui, ó, toda esta frase é essa equação aqui, ó. Esta equação, certo? QTDE faltas, né? QTDE faltas. Então, no começo você utiliza a frase, pega o raciocínio no português que você tem que fazer, escreve ele e depois vai ali e vai substituindo pelas variáveis e pelos operadores. É uma dica valiosa que dá certo, tá bom? Principalmente para aqueles que tiverem dificuldade no começo, tá bom? Então, este critério que a gente colocou aqui, ó, vai dar o meu resultado se o aluno passou de ano ou não, tá? Aqui, não vamos nem falar de recuperação ainda, tá? Aí depois a gente coloca a recuperação na jogada, tá? Então, o valor de x está entre 10 e 20. Vamos substituir isso aqui. O aluno está aprovado? E aí eu venho e coloco, ó. Então, se a minha nota é 8 e a quantidade de faltas é 10, ele está aprovado. Verdadeiro. Agora, se ele tirou uma nota 5.9, isso aqui dá falso, certo? Opa, no E é sempre assim, cara. Tá no E, deu falso um lado, não interessa o que é a outra parte. Independente se a outra parte der verdadeiro ou der falso, o resultado final é falso, certo? Então eu vou deixar a quantidade de faltas em 10. Então quer dizer, ele faltou, dentro da quantidade de faltas, tá ok. Ele faltou menos de 15, mas a nota dele não foi suficiente. O aluno está aprovado? Opa, deu verdadeiro? Não, não pode dar verdadeiro não, tem que dar falso. Vamos ver aqui. A nota é... tá, mudei no lugar errado, tá? Aqui é 6, aqui continua sendo 6, é aqui que a gente tem que mudar. 6 pontos, um erro de lógica, né? 5.9, certo? 5.9. Então, o aluno está aprovado? Não. Falso. Ele não está aprovado. Não está aprovado. Ok? Beleza? Então, aqui a gente tem a implementação de um caso real, né? Se você está fazendo um software educacional para uma escola que tem que fazer o cálculo se o aluno está aprovado ou não,
você vai fazer algo parecido com isso aqui. Óbvio que vai ter mais coisas, né? Mas a avaliação para saber se o aluno está ou não aprovado é isso aqui. Aí o que você vai fazer se ele está aprovado ou não? Aí você depende da estrutura de decisão, que aí você vai falar o que tem que fazer quando dá verdade ou quando dá falso. Aqui eu só estou obtendo o resultado se deu falso ou se deu verdadeiro. Nas estruturas de decisão a gente entende como que eu posso ora executar alguma coisa, ora executar outra, baseado na pergunta que você faz, na resposta, né, se dá verdadeiro ou falso, tá bom? Então note que se você colocar um ou aqui, vai furar o raciocínio, não vai funcionar para esse caso. O ou não serve, tem que ser os dois aqui. O aluno tem que ter a nota mínima e tem que ter a quantidade de faltas, ele tem que atender a quantidade de faltas. Então se eu falo aqui, ó, cara, o aluno, beleza, o aluno tirou 10, certo? Mas ele faltou 100 dias, ele vai falar que está aprovado, ó, verdadeiro. Não, nesse caso não pode acontecer, tem que ser um ou aqui. O único que vai dar certo aqui neste caso é o E, não pode ser o ou, tá bom? Beleza? Então a gente teria aqui uma situação onde a gente consegue fazer alguns testes, tá? Bom, e para saber se o aluno, qual que é a regra do aluno estar de recuperação ou não, né? Aí você precisaria das estruturas aqui de decisão, né? Porque no caso aqui, a primeira coisa que você teria que testar é as faltas. De cara, se o aluno tem uma quantidade de faltas acima da quantidade permitida, de cara ele já está reprovado. Deixa eu pensar aqui, deixa eu tentar lembrar como que é nas escolas. Se o aluno teve uma quantidade... isso mesmo. No caso, eu acho que a maioria das escolas usa... Cara, se o aluno teve muitas faltas, cara, independente se ele teve nota ou não, está reprovado direto, ok? Então, aí para a gente testar aqui se o aluno... não, beleza, o aluno tem a quantidade de faltas, tá dentro do que é permitido. Mas vamos supor que essa faculdade aqui, ou essa escola, ainda dá chance para o aluno entrar de recuperação quando a nota dele é maior do que, por exemplo, 5, entre 5 e 6. Aí eu dou uma segunda chance para ele. Aí a gente precisa das estruturas de decisão, porque aí eu vou testar. Deu falso? Ele está reprovado? Eu pergunto, ele está aprovado? Não, ele não está aprovado. Aí eu pergunto, a nota dele é maior do que, por exemplo, 5? A nota dele é maior ou igual a 5 e a quantidade de faltas é menor do que 15? Aí se isso der verdadeiro, aí eu deixo ele ir para a recuperação. Se não for, aí ele está reprovado, tá bom? Então, o próximo passo é a gente juntar os operadores de relação com os operadores lógicos com as estruturas de decisão. Aí o nosso algoritmo dá um salto de capacidade bem grande. Aí o nosso algoritmo já pode tomar decisões, ele já começa a ter uma inteligência ali para poder avaliar as situações. Só que o nível de complexidade também aumenta dos tipos de problema, né? Quando você vai ver um problema que já usa estrutura de decisão, aí já é um pouquinho mais complicado, você precisa estar bem concentrado para você conseguir dar leitura do problema, descobrir, não, aqui eu vou ter que usar uma estrutura de decisão, é um operador de relação, é um operador lógico, tá bom? Então, esse é o raciocínio básico aqui de como funciona os operadores condicionais. Desculpa, os operadores lógicos, ok? Os operadores que vão avaliar a lógica, tudo bem? E se a gente fosse brincar aqui de fazer a tabela verdade, né? Vamos brincar aqui de fazer a tabela verdade. Então, eu tenho aqui, vamos criar aqui, lógico A, falso, lógico B é igual a falso. E aí eu vou imprimir aqui a tabela verdade. Então, eu vou fazer, escreva A, vou dar uns espaços aqui, B, A, I, B, e vou escrever aqui A ou B. Sei lá, vou inventar uma tabelinha aqui, vou colocar o pipe, que é o sinal da barrinha em pé, que no teclado de vocês deve estar próximo do shift do lado esquerdo, tá? Tem a barrinha em pé. Então, eu vou tentar fazer uma tabelinha, tentar inventar uma tabelinha desse jeito aqui, desenhar uma tabelinha mais ou menos desse jeito aqui, tá? Aqui a gente coloca aspas. Como aqui a gente não está usando estrutura gráfica, né? Então a gente vai tentar inventar aqui uma tabelinha. Aí a parte de cima da tabelinha, você poderia fazer algo desse tipo aqui. O microfone está na frente aqui, por isso que eu estou chegando para o lado. Beleza.
E aí aqui a gente tem um outro escreva, que seria o título. Beleza. Aí aqui agora a gente vai fazer um escreva para imprimir aqui a nossa tabela verdade. Com todas as possibilidades. Vamos fechar aqui com esse carinha. Beleza, então aqui eu quero que saia a variável A mesmo, né? Então eu vou colocar uma vírgula A, vírgula de novo, vírgula B, vírgula aspas, vírgula A e B, vírgula aspas, aspas, vírgula A ou B, vírgula aspas. Bom, acho que aqui vai dar mais ou menos o alinhamento certinho, vamos ver. Ah, faltou dar as quebras de linha, né? Então, aqui vamos colocar uma quebra de linha. Aqui outra quebra de linha. Aqui mais uma quebra de linha. Aqui uma quebra de linha. Bom, então a gente tem... Deixa eu ver o que faltou aqui. Ah, faltou a quebra de linha aqui. Então a gente tem aqui... aqui eu vou colocar só... tá vendo que aqui ficou falso, 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 ficou grande, né? Ficou grande ali a palavra. Daria para a gente fazer um processamento de texto aqui, a gente pegar essa palavra, converter para texto e depois pegar só a primeira posição e tal. Mas não vou fazer isso agora não, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas a gente tem aqui, ó, pro A, vou fazer o seguinte, vou colocar vários espaços aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar compridinho aqui para ficar... Beleza aqui. Ficou muito... Passou demais, vamos tirar 2, 2... Beleza. Então aqui o A falso e o B falso. O A e B dá falso. Aí esse aqui a gente precisa deixar ele um pouquinho maior. Aí aqui teria que aumentar, mas assim, não precisa preocupar com o aspecto visual aqui não, tá bom? Isso aqui é só para... Se a gente executar, aí a gente precisaria dar mais espaço aqui também. Então note que, olha só, vai dar bastante trabalho aqui para a gente alinhar isso aqui. Aí se eu quisesse que isso aqui ficasse centralizado, vai dar bem trabalho. Depois a gente faz isso aqui, na hora que a gente tiver com estrutura de repetição, aí dá para brincar de fazer a tabelinha, que aí é bem interessante. Porque aqui se eu já colocar verdadeiro, já vai desalinhar. Se eu colocar aqui agora verdadeiro, então a gente tem aqui, olha lá, já ficou desalinhado e tal, mas depois a gente se preocupa com isso aqui mais para frente, tá? Então aqui, ó, o A sendo verdadeiro e o B sendo falso, A e B dá falso e A ou B dá verdadeiro. Então aqui a gente teria a tabela verdade, né, das nossas condições aqui, tá bom? Bom, então para esse vídeo aqui não ficar muito comprido, vou finalizar ele agora. E aí eu faço um novo vídeo com vários exercícios onde eu coloco assim, considerando A com esse valor e o B com esse valor, me fale qual que é o resultado, para a gente ver se a gente captou o raciocínio, tá bom? Até o próximo vídeo. Abraço, até mais.